Esse é o nosso segundo encontro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste nosso momento onde a gente cultua, aprende, ora e aproxima em intimidade com Deus. Que bom estar com você. A gente vai falar de um assunto muito importante, o papel da lei no nosso lar. Então não sai daí, que já já a gente abre a Bíblia. O Evangelho não requer para ser aceito obediência. Assusta um pouco essa frase, né? Mas ela é muito importante porque tem muita gente triste porque não compreende dessa forma. Vamos pensar sobre isso, mas eu quero pedir para que Deus nos encaminhe primeiro. Senhor, estamos aqui para falar de Ti, falar contigo e Te ouvir. Que a Sua voz seja sobressalente a qualquer outra voz no nosso coração, na nossa mente, e que a Tua voz para nós seja suficiente. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho não requer obediência, porque obediência é o que o Evangelho produz. O Evangelho requer sujeição, submissão, ou na palavra preferida da Bíblia e dos cristãos, rendição. Repito, porque isso é muito importante. O Evangelho não requer obediência para ser aceito, mas a obediência é o que ele produz, e essa produção é muito importante. Quando eu pego a minha Bíblia, no texto que nós vamos falar muito essa semana, há um mandamento, um grande clamor, uma voz no relacionamento entre Deus e seu povo. E neste texto em especial é importante porque Deus vai falar dele, ele diz como o povo dele se estrutura e o que ele espera, mas ele vai entrando, caminhando até o último cômodo dessa construção que ele quer fazer na humanidade. Ali, na casa do seu filho, na casa do israelita. Ele diz no capítulo 6, verso 1 do livro de Deuteronômio, falando dos mandamentos. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir. Há um desenvolvimento, ele fala, vou falar com você e vou falar para você como que se vive. E depois de falar algumas coisas, ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vai falar de amor. Ele está falando com o povo, está percebendo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Sim, ame o Senhor de toda a alma e com toda a sua força. Agora que ele chama a amar, ele vai colocar o amor lá no último cômodo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sim, você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Agora preste atenção. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que Jesus está dizendo aqui com o seu povo nessa voz poderosa? Que a porta dessa casa, ela é marcada com sangue. Sim, e o sangue é o sangue do perdão, o sangue da redenção, o sangue que produz vida. Mas nessa mesma porta não foi encontrado só o sangue do Cordeiro, é encontrada as palavras de Deus da lei que organiza a vida, que protege a vida. E para isso é necessário parar um pouquinho para entender a função das duas coisas. Vou começar com uma frase. A lei de Deus não produz amor. Não. A lei de Deus é resultado do seu amor. Mas o que a lei faz é proteger esse amor. Pensa um pouquinho. A primeira coisa de todas as pessoas, a primeira ação que todas as pessoas fizeram foi obedecer. Para que a terra viesse a surgir, ela obedeceu. Explico melhor.
A palavra de Deus soou e não houve resistência. Portanto, o primeiro ato de algo criado é obedecer, porque a ordem foi haja. E quando ele dá uma ordem haja, a existência começa na obediência. Deus sopra, diz, Deus proclama e a sua palavra é sempre um mandamento. Mas quando Deus vai criando, ele está criando e legislando. Por exemplo, quando ele cria as plantas, naquele mesmo instante, ele está criando as leis de botânica. Por quê? Porque as plantas vão se relacionar com o solo, com o sol, com a noite, com outras plantas, conforme eu disse, com insetos, com o frio, com o calor. E esse relacionamento das plantas, ela é determinado por leis. Quando ele cria os astros, naquele mesmo instante, ele criou a astronomia e as leis astronômicas. Para tudo. Quando Deus cria o homem, ele já, neste momento, havendo relacionamento, cria regras desse relacionamento. O teu amor é maior do que a vida, disse o salmista, porque é o amor que produz a vida. Vivemos em um mundo em que essa discussão está na superfície, quando se fala do valor da vida. Mas lembre-se, quando Deus fala da vida, ele não coloca a vida como valor absoluto. Parece assustador, mas olhe para a cruz. Entre a justiça, a glória de Deus e o amor, o que foi entregue foi a vida. Jesus entregou a vida, mas não entregou o amor. Ele continua amando. Jesus entrega a vida, mas não cede em sua justiça. Portanto, o amor é maior que a vida. Ao se perder o amor, se perde completamente a vida, porque é o amor que produz vida. Mas essa vida, quando cresce desordenada, ao crescer, ela pode morrer e inevitavelmente vai morrer. Ela pode morrer cedo, mas ela vai morrer, porque todo relacionamento se protege com as regras de relacionamento. Todo relacionamento tem regras. Lembra que eu falei que quando Deus fez surgir as coisas, ele criou regras desse relacionamento. Vamos pensar num exemplo nosso? Se você tem um amigo e num momento o seu amigo falou assim, eu não gosto que você me chame por apelido. O que surgiu aí é uma regra do relacionamento entre vocês. Se você insistir em chamá-lo por um apelido, daqui a pouco vocês não vão ser encontrados juntos mais. Temos o nosso relacionamento conjugal e ele é cheio de regras. Qual é a função dessas regras? Proteger o relacionamento. Eu nunca vi na minha vida toda um casamento que naufragou sem ser por quebra de regras. Nunca vi. Todo relacionamento que acaba é porque alguém quebrou as regras desse relacionamento. Repito, porque as regras protegem o amor. Eu gosto de dar um exemplo. Quando uma pessoa é recém-casada, ela tem hábitos de solteiro, né? Imagina alguém que foi lá, tomou aquele banhão e estava acostumado a tomar aquele banho e as coisas são só dele para com ele, e ele vai largar a toalha em qualquer lugar, mas nesse momento ele solta a toalha lá do lado da cama que a esposa dele dorme. Ela vai proclamar uma regra de relacionamento. Eu não deixo toalha molhada no meu lado da cama. No outro dia ele esquece e faz isso. E no outro dia ele faz de novo. E no outro faz de novo. O que o quebrar repetido da regra está dizendo? Uma toalha não é uma razão suficiente para ter uma crise conjugal. Mas quando a toalha molhada do lado da cama indica que alguém não está se importando com o bem-estar do outro, é uma razão grande o suficiente para acender o sinal de alerta. Porque o amor é amplo e essa natureza caída precisa de um indicador de qual ponto o relacionamento está. Isso merece uma profunda reflexão. Quando Paulo fala da função da lei, ele diz que a lei é espelho, e ele usa essa frase, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos lá. Quando se perguntou para a Bíblia, se perguntou para João, ali João escrevendo na sua epístola uma definição de pecado, ele disse, pecado é transgressão da lei. Um texto bem conhecido. Pecado é transgressão da lei. Agora vamos para uma outra conversa de Jesus e se pergunta para Jesus o que é a lei. Ele diz, a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Pecado é transgressão da lei e a lei é amar a Deus e amar o próximo, portanto, pecado é não amar. Se nós somos desobedientes pela natureza caída, uma natureza redimida é obediente. Se nós não amamos por uma natureza caída,
uma natureza redimida ama, e o amor gera obediência. Agora, se pecado é não amar, alguém pode dizer assim, então tá sim, tranquilo, está falando de lei, por quê? Se a maneira como a gente deve viver é simplesmente amando. Pois é, mas uma natureza perfeita, ela inclina-se nesse amor e age conforme esse amor sem nenhuma luta. Mas uma natureza caída tem enormes dificuldades, aliás, ela tem uma impossibilidade de perceber o estágio que esse amor está. Eu vou explicar melhor também. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O que a lei está dizendo é, conforme você vai se afastando e anestesiando o seu relacionamento, a lei vai te indicar que aquela ação é sintomática de que um amor está esfriando. Se eu paro de me importar com o coração daquele que está conectado ou que esteve um dia conectado ao meu, a ação imediata é transgredir uma regra de relacionamento. O que a Bíblia está dizendo é, antes de alguém quebrar uma regra, esse alguém se afastou daquilo que a regra protegia. O relacionamento deixa de ser importante. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, assim diz Paulo. E é por isso que não há necessidade de 10 sintomas. Como disse Tiago, um só é suficiente para indicar uma coisa, porque do primeiro ao último mandamento, todos eles falam, você não está amando. Por isso está fazendo essas coisas. Quando a marca da obediência é colocada no umbral da porta, essa marca está dizendo que ali há uma proteção dos relacionamentos. Além disso, essa marca está dizendo que no amor que existe entre as pessoas e das pessoas para com Deus, há um mecanismo que faz com que esse amor se desenvolva e se pense sabendo o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que desagrada na lei. Amigo, amiga, a lei não produz vida, mas ela é indispensável para a proteção da vida, para o desenvolvimento da vida. Se da mesma forma que aquela planta na sua casa que gosta de sol, se for tirada e levada para a sombra, quebrando uma regra do relacionamento que ela tem com a luz, ela vai murchar e morrer, isso é real para qualquer outra coisa. Ouve Israel, diz o texto, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame. E ao amar o Senhor, converse andando, coma, organize todo o seu cotidiano em coisas que protegem esse amor. Ao entrar pelo batente de uma porta de alguém que submeteu a sua vida a Deus, se perceberá naquele momento que ali existe um objetivo para que o relacionamento aconteça e para onde o relacionamento vai. No Alasca, em algumas outras regiões frias da Terra, tem uma espécie que domina o cenário ecológico ali, que são os lobos cinzentos. O lobo cinzento é o topo da cadeia predatória entre lobos e onde ele está, ele não é caçado, ele é caçador. Algumas espécies já foram encontradas com quase 80 quilos. E numa noite ele enxerga melhor do que você, que eu e qualquer outro que estava lá. Ele sente um cheiro que ninguém sente. Ele tem percepções de uma força e dentes que dilaceram. Portanto, eles são ameaça. Ele é uma ameaça aos fazendeiros. E a pele dele, o pelo dele também é válido. Por isso que a relação ela vai ser conflituosa. No Alasca, conforme eu disse, se desenvolveu um método genial de caçá-los. Alguém pega um cutelo, deixa ele muito afiado, molha o cutelo no sangue de algum animal, uma galinha, um animal pequeno, e deixa-se no gelo. Vai fazendo o mesmo processo várias vezes, até formar uma bola de gelo que esconde todo o cutelo. E isso é suficiente. O cutelo é deixado em algum lugar exposto e aquele olfato acurado vai achar, experimentar, e ali os lobos começam a lamber aquele sangue congelado, se deliciando do seu gosto e se deliciando do seu gosto. Só que duas coisas vão acontecer. Ele vai continuar a ingerir e a lamber e não vai perceber, porque sua língua congelada, que ela já foi cortada pela lâmina do cutelo, e há algum tempo
o sangue que ele está experimentando é o dele e não o que estava lá. E dessa forma, se deliciando no seu próprio gosto e vivendo do seu próprio sangue, achando que aquela foi a atividade prazerosa e que geraria a vida, ele morre simplesmente sem um tiro e sem ser caçado de uma maneira tradicional. O que essa história ilustra? Que eu não posso ser orientado pelo meu gosto. Eu não posso ser orientado pelos meus sentimentos. Eles são falhos. Eu não posso ser orientado pela cultura, porque cultura é móvel. Ela está de um lado para o outro, se adaptando e amortizando, muitas vezes, legitimando pecados. Eu não posso ser orientado pela corrente teórica, ideológica e filosófica do momento que eu estou. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso também ser adaptado, conformar a minha vida e organizar a minha vida conforme o meu trabalho e a minha profissão, só isso. Isso é assustador, mas é real, porque senão a intempérie própria da vida, a perda de um trabalho, a reorganização do trabalho, envolve dor e danos para todas as pessoas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. A minha vida deve ser organizada pela lei do Senhor. Sim, ela diz onde se acerta e ela diz onde nós estamos errando e ela diz que esse relacionamento é sério. Ele é importante e que nessa agenda de Deus para gerir o universo está logo na primeira página as pessoas e o relacionamento que existe entre as pessoas. Na porta, quando alguém passa por lá, será formado. Antes de eu orar por você, eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Pense em você fazendo um pão. Amassa o bolo, amassa aquela massa com farinha, com ovos, você já sabe, ou não sabe, né? Alguma coisa que coloca ali ao fazer um pão. Acende o forno e na hora de assar o pão, você simplesmente pega aquela massa e coloca lá no forno. É um serviço jogado fora. Aliás, ganhou-se mais serviço porque ao fazer isso, ele vai se desmanchar todo. Um pão só pode ser assado de uma maneira perfeita e boa se ele estiver numa forma. Sim, educar é formar. E formar depende das regras e relacionamento que estão expostas. Então, se você for esquecer alguma coisa que eu te disse, por favor, atente para isso. Quando Deus fala conosco, Ele deixa bem no centro, quando Ele começa a fundamentar a relação, Ele diz sobre obediência. A obediência está diretamente relacionada à vida. Não é pouca coisa. O primeiro ato de tudo que existe foi obedecer. Se nós formos capazes de ensinar nossos filhos a obedecer, há pouca coisa depois para ser ensinada. Se nós, ao nos sujeitarmos a Deus, tivermos uma firme convicção e uma disposição de obediência, o nosso relacionamento está protegido e poucas coisas vão ser acrescentadas porque o Senhor é perfeito em nós. Ensinar a obedecer é deixar com que as regras de relacionamento que Deus estabeleceu sejam primeiro internalizados em mim. Esta palavra que te falo, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Ou seja, é do seu coração para o coração dele. Aquilo que organiza a sua vida deve estar organizando a vida dele e você é um exemplo do efeito que aquilo acontece. Há uma revolução por vir. A revolução dos obedientes a Deus. A revolução daqueles que abriram mão de idolatrar a própria inteligência e confiam na palavra do Senhor. A revolução daqueles que não têm uma percepção natural do futuro, mas eles estão bem informados porque o Senhor o disse. E você e eu fazemos parte dessa revolução. A minha oração neste momento é para que Deus comece essa revolução dos servos obedientes na sua casa. Querido Deus, obrigado por falar tão amorosamente conosco, bondosa e pacientemente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos redimiu, nos resgatou, nos criou, nos salvou, mas também nos deu mecanismos de proteção, nos deu poder
para que a obediência a Ti protegesse a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso lar. Dá-nos hoje olhos atentos para percebermos as quebras desses relacionamentos, as quebras dessas regras, para rapidamente, Senhor, entregar nas Tuas mãos e não permitir que coisas importantes na nossa vida desapareçam. Senhor, eu sei, eu creio que o Teu povo vai terminar a história demonstrando fidelidade a Ti e aos Seus mandamentos. Há uma revolução. E se o Senhor está procurando algum lugar para começá-la e escrever a partir dela o último capítulo da história, que seja nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.